Patrícia. Peraí que eu vou entrar lá pra ver. Oi. Sim, agora sim. Boa noite a todos. Desculpa um pouquinho atraso. A técnica. Então, boa noite. Meu nome é Cristina. Tá escrito ao vivo aí. Tá. Agora Ok. sim. Agora sim. Pronto, agora funciona. Desculpa aí. Então, meu nome é Cristina. Rita, Rose. Nós somos missionárias seculares, escalabrinianas. Somos o Instituto Secular, que é o terceiro instituto, né, da família, de vida consagrada, né, da família escalabriniana, que é formada pelos padres, pelas irmãs e nós missionárias, né? Como leigas consagradas, vivemos os votos de pobreza, castidade e obediência em pequenas comunidades internacionais, né? E uma vida de comunhão fraterna. Esse sim a Deus que nos une, de diferentes proveniências, países, culturas, na experiência dessa alegria, né, do amor de Jesus crucificado e ressuscitado, é reconhecido em cada pessoa, né, especialmente nos migrantes, nos refugiados, nos que mais sofrem. O centro de nossa espiritualidade são as palavras do Evangelho de Mateus, né, no capítulo 25. Era estrangeiro e tu me acolheste, e todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, esse sim de amor, e numa sempre renovada entrega, né, a Deus, na nossa pequenez, na nossa desproporção, assim como somos, né, a caminho, é o coração de nossa vida e de nossas diferentes, né, atividades e profissões, como depois vamos contar um pouquinho. E moramos em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, no Centro Internacional de Formação para Jovens Calabrini, um lugar que quer favorecer o encontro entre imigrantes, refugiados e jovens. É um laboratório, aqui nessa casa, né, onde aprender a olhar para o outro, o diferente, o estrangeiro, e toda a realidade com os olhos de Deus. Na experiência de ser parte da grande família dos filhos de Deus, queremos compartilhar com aqueles que encontramos a alegria de poder viver na comunhão entre as diversidades, a acolhida do outro, a atenção aos migrantes, aos refugiados, jovens, e dentro dos desafios do nosso tempo. Nos encontros com os jovens, muitas vezes cantamos junto, né, uma canção que tem esse sentido e que nos lembra o sonho de Deus para toda a humanidade. E queremos compartilhar com você esse canto. Vou ler a letra, né, para poder entender direitinho. É muito bonito, né, a letra. O título é Sonhar Juntos. Milhares cruzando meus passos, olhares que falam por si. A história e a esperança, eu de cada um, não sei e nem saberei. Mas posso amar, sim, posso amar. Andar pelas ruas deste mundo, sonhar e viver no coração. Um sonho que não pode ficar só um sonho. Está acontecendo. O sonho de sermos amigos, irmãos que oferecem suas mãos para a vida acolher e assim reconhecer o amor que se fez para nós, o louco amor. Cante comigo. Juntar nossas vozes diferentes, o amor faz a gente se entender. O novo acolher de língua e de cor, que abre nosso horizonte. Então, vamos lá, tentando seguir a técnica. Desculpa aí, só um segundo. Milhares cruzando meus passos, olhares que falam por si.
posso amar, se posso amar. Andar pelas ruas deste mundo, sonhar e viver no coração. Um sonho que não pode ficar. Só um sonho está acontecendo. Sonho de sermos amigos, irmãos que oferecem suas mãos pra vida acolher e assim reconhecer o amor que se fez pra nós. Um louco amor, cante comigo, juntar nossas vozes diferentes. O amor faz a gente se entender. O novo acolher de língua e de cor e abrir nosso horizonte. Cante comigo! Juntar nossas vozes diferentes. O amor faz a gente se entender. O novo acolher de língua e de cor e abrir nosso horizonte. Passa a palavra. Então, o nosso instituto nasceu na migração e vive no meio dos migrantes. Mas como nascemos? Nós nascemos em Solothurn, uma cidade da Suíça, onde se fala alemão. Nascemos em 1961, 56 anos depois da morte de Scalabrini. E quem começou foi a Adélia, a primeira missionária, que naquele tempo era uma jovem professora de 23 anos, que lecionava de manhã na escola primária e à noite num curso de alfabetização para adultos. Mas isso não lhe bastava, porque ela, tocada pelo amor de Deus, estava na busca de como viver esse amor, essa fé ao serviço do próximo. E nesta busca recebeu uma carta, era um convite dos missionários calabrinianos de ir para a Suíça para iniciar uma escola para os filhos dos imigrantes italianos. Naquele tempo começava a reunificação familiares, chegavam as mães com os filhos, as esposas, e o casal trabalhava e as crianças ficavam de tarde com a chave pendurada no colo, nas ruas, brincando. Então, a escola era muito importante se pudesse começar. A Adélia viu uma possibilidade de viver uma nova dimensão da fé e partiu, apesar da oposição da família. Mas quando chegou em Solothurn, comunicaram para ela que a escola não se podia fazer por causa das dificuldades das autoridades consulares. Então, frente a esse imprevisto, ela devia escolher ou voltar para casa ou ficar. Ela decidiu ficar e se tornou disponível para tantos serviços no meio dos migrantes, na missão dos missionários calabrinianos. E já nos primeiros dias, ela intuiu que, com esse imprevisto, devia se
enraizar no relacionamento com Deus, nesse amor com Ele que havia levado até ali, né? E nos primeiros dias, já antes de começar o serviço, uma manhã, foi rapidamente na capela, perto da missão, e num breve momento de oração intensa, disse o seu sim, uma entrega total a Deus para sempre. Mesmo não tendo claro o futuro dela, mas se entregava na confiança e experimentou ali a presença muito forte do amor de Deus crucificado, Cristo crucificado e ressuscitado, que ia acompanhar. Então, ela ficou, mas quando ela disse o seu sim a Deus, ela não pensou de ser irmã ou religiosa, mesmo que na missão tinham algumas irmãs que ajudaram ela na interpretação da realidade migratória, que a Adélia não conhecia, e ajudaram no caminho. Ela intuiu que podia servir a Deus e aos irmãos, mesmo ficando como era, leiga. E assim, o primeiro núcleo começou com outras meninas. A nossa comunidade foi aprovada a primeira vez em 1967 e definitivamente em 1990, como Instituto Secular de Missionárias Seculares Escalabrinianas. E desde o começo foi importante para nós viver, como falou também a Cristina, uma vida fraterna, colocando tudo em comum, como a comunhão dos bens, que para nós tinha o modelo da Trindade, né? Uma comunhão que não deixa nada para si. Comunhão dos bens materiais, colocamos tudo em comum, e também espirituais, essa troca de vida que nos une ainda mais para a missão. E nós sempre trabalhamos entre os migrantes, sobretudo os mais necessitados, os mais desenraizados, migrantes e refugiados, até hoje. Essa, para nós, é muito importante, acho que é o centro da nossa carisma, a Páscoa, Cristo crucificado e ressuscitado, morte e ressurreição, que não se podem dividir. Também no nosso tempo agora de pandemia, né? Quanta dor, quanto sofrimento, também no meio dos migrantes, quantos riscos, quantas dramas, dificuldades, rejeição, no meio de tanta esperança. Porém, todo esse sofrimento é mesmo Jesus crucificado, também as nossas dificuldades. Porém, a morte e a ressurreição não se podem dividir. É a vida como Jesus na cruz, né? A vida venceu. E também esse anúncio em favor da vida está em todos os nossos caminhos, em nossas presenças. E, sobretudo, essa acolhida do migrante. Eu trabalho na missão... Eu trabalho na Missão Paz, no setor da saúde, com migrantes e refugiados de toda a nacionalidade, porque na Missão Paz vem o mundo inteiro. E ali tantas situações, sobretudo de querer a vida, né, entre os migrantes, de querer ser aceitos para construir um futuro junto aos nativos. Não sei, poderia contar tantas experiências, mas não sei, me lembro de um senhor da Palestina que vive com os pais doentes, é jovem, ele vive com os pais, ele em cadeira de roda, o pai e a mãe doente de coração, que precisa de medicamentos de alto custo que o SUS não passa. E
ficou desempregado, e mesmo nessa situação, ele sempre é uma mensagem de esperança. Ele fala árabe, nós falamos com o Google Tradutor. Parece brincadeira, mas nos entendemos. Sobretudo, como diz o canto, né? O amor é a língua que faz entender todos, né? Se a gente quer entender. É claro, eu também, na Missão Paz, sou coordenadora da catequese dos latinos, que falam espanhol, adultos. Ali é também uma experiência muito bonita, no sentido de testemunhar esse amor de Deus, que a maioria são bolivianos, paraguaios, peruanos. É importante passar esse amor de Deus. Quando, especialmente os bolivianos, têm situações de trabalho muito difíceis, especialmente que vivem nas oficinas de costura, né? Não tem muito tempo para si, muitas vezes. Porém, testemunhar que quando vive o amor na família, a honestidade, a acolhida do outro, a reconciliação com os amigos, esse é a vida de fé que Deus quer. Quando vive o amor, já é com Deus. É importante você entender isso, não somente as normas, o catecismo, né? Que a grandeza do amor de Deus é tão grande que nós somos pequenos no colo dele, né? É isso, não sei se... Cristina, você quer falar? Palavra. O senhor Sereno. Bom, como a Rita estava falando, né? Como depois dessa experiência também como comunidade, nos primeiros tempos da nossa comunidade, o desejo como de essa experiência do amor de Deus, de transmitir isso também para outras pessoas, de transmitir também em várias partes. Então, tiveram os primeiros envios missionários, né? As primeiras eram um grupo muito pequeno, mas a gente sentia muito essas palavras, né? Onde dois ou mais estiver reunido, onde dois ou mais ou três estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Então, foi esse desejo, né? Da missão de sair, principalmente para esse amor que a gente experimenta na nossa vida, poder transmitir aos jovens e aos migrantes que a gente encontra no caminho. Chegamos no Brasil em 1978 e foi um grande êxodo, um grande movimento que a comunidade fez. E vocês imaginam que naquela época não tinha internet, o telefone era tão difícil, a comunicação, e assim... sair, né? E não são os primeiros anos que viveram os escalabrinianos quando saíram de Piacenza, porém esse sair e também não saber quando que iam voltar, como se comunicar e tudo, né? Mas foi a nossa presença aqui no Brasil foi em 1978, né? Em Porto Alegre e depois mais adiante em São Paulo. Mas, bom, o Brasil não foi só o lugar, né, aonde nossa comunidade chegou. Na Europa também, elas se mexeram também por lá. Então, a nossa comunidade está presente na Itália, em Milão, Roma e Agrigento. Sempre essa presença entre os jovens, na escola, nas universidades, e com os migrantes, diretamente com os migrantes, né? Em Milão, com um curso de italiano para os migrantes, em colaboração com os missionários escalabrinianos também, ali na Igreja do Carmen, né? Cristina, eu acho, e a Rita, elas também trabalharam lá e também tiveram colaborando também lá, né? E em Roma,
como Filomena, dando aula às crianças no hospital. As crianças que vão fazer tratamento médico, a Filomena ela é professora e ela dá aula para as crianças estrangeiros também, que estão internados no hospital e precisam fazer um tratamento longo, né? Ou então, na Caritas, essa presença, Júlia é médica e ela tem esse atendimento num ambulatório que tem da Caritas, na estação de trem Termini, tem essa atenção aos migrantes, ou a Estela também com um trabalho específico, né, para as pessoas que são vítimas de violência, vítimas de trata, de muitas coisas, né? Então, como uma equipe também. Um pouco essa presença, algumas estão estudando, talvez alguns de vocês conhecem a Elaine, que também está lá estudando nesse período. Certamente o Padre Alejandro conhece muito bem a Elaine, então a Elaine que trabalhou também na Igreja da Paz e que está estudando nesse período. Ou em Agrigento, né? Agrigento é na Sicília, e é uma presença que temos há alguns anos lá, aonde chegam muitos migrantes com os barcos, e todo esse trabalho, né, também de acolhida, de colaboração com a Caritas lá, mas também de sensibilização, né, da população, em colaboração com a igreja local, a diocese, para viver essa acolhida do migrante. Nossa presença, então, na Itália, nesses 3 lugares. Depois na Suíça, onde a Rita já falou, em Solothurn, onde nasceu a nossa comunidade. Também aí uma presença com os italianos também, porque a gente pensa que a migração dos italianos foi no final de 1800, mas agora tem a nova onda, né, digamos, de migração. Muitos casais jovens, muitos jovens emigram, saem da Itália e vão para a Suíça, para a Alemanha, para recomeçar a sua vida, né? Então, um trabalho também em colaboração com os missionários escalabrinianos, também em Solothurn e Basilea, Basel, né? Que é na fronteira entre França, Alemanha e na Suíça, né? Onde tem as grandes empresas, fábricas farmacêuticas, né? É um ponto de encontro importante também lá, e também com os refugiados, né? Também, tanto em Solothurn como em Basel, essa presença com os refugiados, através também dos campos, que são... Mas que campos são um espaço, são casas que dão acolhida, né? Também por parte do governo aos refugiados. Na Alemanha, a nossa presença na comunidade, em Stuttgart, também ali com os refugiados, um trabalho com os refugiados na cidade, mas também com os estudantes estrangeiros. Muitos jovens que vão estudar na Alemanha e muitas vezes como dar acompanhamento, né? Também como a diocese de lá deu esse envio específico para nós missionários, para algumas de nós, para acompanhar aos jovens, né, estudantes estrangeiros. E também aí, como eu já dizia, né, a migração entre italianos, portugueses, né, nossa comunidade. Então, na Europa, né, Itália, Suíça e Alemanha. E na Ásia? A Ásia é muito grande, né? Tem muita diversidade, mas a gente escolheu, assim, um país não muito grande, onde tem a presença da nossa comunidade, que é no Vietnã, né? Onde são 3 missionárias que estão lá, 2 italianas e uma alemã, que estão já em que ano? Terceiro ano que estão lá. Dizem que precisa 3 anos para poder aprender a língua. Então, elas estão ainda nesse processo de aprender a língua para poder entrar na cultura, né?
elas com muita colaboração também aí com os missionários escalabrinianos, né? Elas quando chegaram ficaram no seminário, eles apoiam realmente os missionários escalabrinianos, os seminaristas são um ponto de apoio muito importante para as nossas companheiras que estão lá no Vietnã. E recentemente elas começaram uma escola, bom, além delas estarem estudando o idioma e tentar como entrar na realidade, elas começaram com uma escola para as crianças que não tiveram oportunidade de frequentar a escola. Então, começaram como uma escolinha, que elas falam, né, para as crianças. Na América do Norte, a nossa comunidade está na cidade do México e na cidade de Querétaro. Aí o coração do Padre Alejandro vibrou, né? Porque falou México. Então, não só dele, eu acho que de outros também. Então, na cidade do México, onde a presença com os migrantes também que estão de passagem, mas também com os que são deportados, né? Nós temos uma presença ultimamente que é com os que são deportados dos Estados Unidos e que chegam no México, né? Uma presença também com eles, e também na formação, na sensibilização dos jovens e no trabalho também como enfermeira, né? A Rosiane, que teve muito tempo aqui no Brasil, ela dá aula também na universidade lá, mas também está nessa atenção direta, né, também, e sensibilização, né, na questão da saúde também. E na cidade de Querétaro, essa cidade que está no centro, do México, a 2 horas, 200 quilômetros, né, mais ou menos da cidade do México, onde temos uma presença através com os irmãos maristas, que tem um centro de apoio ao refugiado, onde está presente uma missionária, Felitina, e também na universidade, né, para formação e sensibilização dos jovens, em colaboração com os irmãos maristas aí, né, na universidade. E é justamente dali, né, da onde eu estou vindo. Tenho quantos dias? Cheguei no domingo... aqui 4 dias. 4 dias que eu estou aqui, ainda estou me ambientando. Fuso horário. Depois de ter ficado fora do Brasil 19 anos, eu estou voltando para cá para viver o meu envio missionário. Eu morei 16 anos no México, 11 na cidade do México e 5 na cidade de Querétaro. Onde também vivi o meu envio missionário, né? Nessa realidade diferente na formação dos jovens e no trabalho com os migrantes, né? Eu sou de Santo André, a grande cidade de Santo André, da Igreja Matriz, em colaboração com os escalabrinianos. Eu tenho certeza que na passagem de Scalabrini pelo Brasil, ele andou semeando alguma coisa por ali, porque nós somos, na realidade, somos 4 missionárias que somos de Santo André. A Estela, a Elaine, a Tamires, que é de Santo André, e eu, São né? Bernardo. Mas vive em São Bernardo, desculpa, né? Correção. Da paróquia de Lina, inclusive, né? Da paróquia. Da paróquia. Mas Basílica. a realidade ela é de Santo André, a gente tem alguma coisa muito em comum, mas da matriz, então, somos nós, né? Eu conheci as missionárias na minha época de grupo de jovens, na paróquia, na matriz de Santo André. Na realidade, não conheci elas ainda, né? Porque elas algumas vezes foram visitar a paróquia, encontrar os jovens, mas como eu era... digamos, menor, né, do grupo, da idade, então eu não tive a oportunidade de conhecê-las aí. Mas, com algumas amigas do grupo, esse desejo como de servir aos outros, de fazer alguma coisa por Deus e pelos outros, decidimos como viajar até Porto Alegre e para conhecer o trabalho das missionárias, né? Era uma
Semana Santa, uma Páscoa, quisemos como viver uma Páscoa diferente, partilhando como a vida, o dia a dia das missionárias. E me lembro, bom, quando eu cheguei na rodoviária, no primeiro momento eu disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Depois de quase 20 horas de viagem, eu não conhecia as missionárias e eu falei, o que você está fazendo comigo, né? Mas quando eu cheguei como esse desejo de conhecer, né? Era algo diferente, né? A forma que elas viviam e me chamou muito a atenção, mas me chamou muito mais a atenção a questão dos migrantes, a migração interna, né? Era algo que eu também não conhecia, né? E eu me lembro que essa experiência, né, da Páscoa foi algo que transformou a minha vida. Transformou porque quando eu voltei para Santo André, eu dizia, no começo eu pensava, né, eu tenho que fazer mais coisas pelos outros, né? Eu já participava do grupo, da pastoral, visitava os doentes na Santa Casa, encontros de jovens, coordenava, fazia muita coisa, né? No começo eu pensei, eu tenho que fazer mais coisas, né? Mas fui me dando conta que não era fazer tanta coisa, mas tinha que como viver essa entrega, né? Entregar a minha vida, né? No começo, eu digo que eu falava assim, não, é impossível que Deus me pode chamar para uma vida assim, né? Sou muito nova, tenho muita coisa para viver ainda, né? Eu me lembro que uma das missionárias, a Juliana, me contava sempre a história de Jeremias, né? Que Jeremias, que Deus chamou ele, que ele era novinho, né? Muito. Eu dizia, sim, mas eu não tem nada a ver, né? Mas era essa busca, né? Essa busca de viver na realidade um grande amor, né? Eu sempre, na minha vida, eu busquei como viver, ou conhecer esse grande amor, né? E eu acho que através dessa experiência, eu fui conhecendo um Deus que me amava, que tinha se entregado completamente para mim, por mim, né? E que eu não podia fazer outra coisa que responder a esse amor, né? Responder com a totalidade da vida, né? Foi um tempo muito importante depois que eu conheci as missionárias até eu tomar a decisão, porque foi um tempo que eu cresci nessa relação com Deus, né? E num caminho também de discernimento, de oração, para descobrir o que Deus queria de mim, né? Eu me lembro que tinha um amigo que me dizia, você tem que saber o que Deus quer de você, né? O que é que Ele está preparando para você. E quando eu intuí, né, e que foi também justo na segunda vez que eu fui visitar as missionárias e fui sozinha. Dessa vez eu falei, não, porque Deus vai me falar, né? Ele vai me dizer alguma coisa. Eu me lembro, inclusive, que estava a Rita na época. E eu passei uns dias, que fui depois em novembro, e elas me mostraram muita coisa. A gente participou da festa de São Carlos, né? Eu me lembro, assim, que até eu errei fazendo uma celebração pela televisão, tinha que fazer uma oração por São Carlos Borromeu, e eu falei, São Carlos Barromeu! Então, eu me lembro que nessas coisas especiais, né? Mas eu lembro, especialmente, eu subindo no ônibus para voltar para Santo André. Aí eu falei assim, eu falava para Rita, olha que eu vou voltar. Ela falava, não, volta, quando você quiser vir visitar a gente, você pode vir, né? A gente está de braços abertos. Mas eu, na realidade, eu estou dizendo, eu vou voltar é para ficar, né? E na realidade foi isso, né? Eu voltando, quando eu voltei para Santo André, voltei para o meu dia a dia, ali eu tive a certeza, né, que era esse o meu caminho. Eu não sabia muito bem o que era ser missionária, né? Como que eu tinha que me vestir, como que eu ia ter que fazer. Eu não tinha pesquisado nada, eu só tinha a intuição desse grande amor na minha vida, e que era o amor que eu estava buscando,
e que eu só podia responder a esse amor doando a minha vida totalmente, né? E assim passou pouco tempo depois que eu entrei na comunidade e, sim, esse de doar todo, né? Todo. E responder sempre sim para ele, né? Eu tive, quando eu entrei na comunidade, eu fui para Porto Alegre, comecei a formação lá, e eu me lembro que as missionárias me fizeram a proposta de continuar a formação. Não sempre é assim, né? Às vezes se faz na comunidade, onde que você entra, mas naquela época fizeram a proposta de eu ir para a Alemanha para continuar a formação, e eu disse, quando eu disse sim, era sim para sempre, né? E assim eu tive um tempo lá na formação, meu primeiro envio missionário foi aqui no Brasil, e parece que agora eu estou como voltando um pouco a essa experiência, porque eu vou estar trabalhando no projeto, né, no projeto Paz, na Missão Paz, e foi ali onde eu vivi o meu primeiro envio missionário, que na época era a Casa do Migrante, né? E é como voltar um pouco nessa mesma resposta, né? E depois do Brasil, eu fui para a Alemanha, para o México, e agora eu estou de volta, né? Mas a experiência é essa, né? Sempre a experiência do primeiro amor na vida, nesse amor de Deus que a gente quer, cada uma de nós fez a experiência desse amor num determinado momento e continua fazendo, né? Porque é sempre um novo sim que a gente diz, né? E eu estou muito contente de estar aqui, estar com vocês, estar com a comunidade e começar essa nova etapa na minha vida. Passou. Cris, o que você faz, Cris? Aqui, diz pra gente o que você está fazendo aqui. Bom, eu também estou aqui em São Paulo já faz quase 19, 20 anos, quase. Dá para perceber o sotaque que eu sou italiana. Meu não se fala. Sim, eu também trabalho como professora. Atualmente já mudei de várias profissões, né? A caminho no êxodo de costureira, enfermeira, agora sou professora de religião. Trabalho numa escola aqui em São Paulo, Morumbi, uma escola internacional, escola italiana, mas tem presença de crianças, né, bom, a maioria brasileira, sou descendente, sou italianas, algumas, né, de outros países, né, até com pais de outras origens. E a experiência é muito bonita, né, porque assim, uma presença ponte entre realidade diferente, ele também como falava no começo, né, também até o bairro, né, é significativo que o Morumbi, então um bairro nobre, né, do lado, sim, de Paraisópolis, de outras realidades mais carentes, né? Então assim, como ajudar a criança a abrir o olhar, ver, né, a realidade na qual vivem, né? Perceber o mundo, né? Muitas vezes o mundo dela é o shopping, o condomínio fechado, enfim, fica, né, no bairro assim, fechadinho, né? Quase nem sabe, né, o que acontece fora. Então abrir esse olhar, né, para os outros, a realidade assim, como de formação, né? Trabalhar na formação humana, né? Cristã, como é professora de religião, mas sobretudo humana, né? Também tem criança de outras religiões. E esse encontro, né, com o diferente, na beleza da comunhão, né? Na diversidade, também a experiência, né, com os pequenos, os grandes, aprendemos juntos, né, um com o outro. Então, e também são migrantes, né? Eu sou migrante, nós somos migrantes, né? E as crianças, os jovens, adolescentes, né, também vivem a experiência também muito forte de imigração, né? Também, né, muitas vezes não por escolha. Os pais são enviados em outros países, que nem 2 alunos, semana passada, saíram, foram para os Estados Unidos, passando pelo México, e estavam chorando, né? Tendo que ir lá deixar todas essas crianças, os amigos e tudo, né? Então é uma experiência também junto com eles de compartilhar, né, os passos de tantos que se colocam a caminho, né, que se colocam no êxodo, né? E também assim, aqui também trabalhamos, quer dizer, nosso inserimento, né, nas várias nossas presenças, né, que
por exemplo, agora na escola, né? Mas aqui, sobretudo, né? Aqui na formação com jovens, na diocese, trabalhando no setor juventude, na Juves, também nessa participação junto com as Juves. É uma alegria, né? Sempre poder trabalhar, caminhar juntos, que, como falava um missionário, os calabrinianos, né? Jovens imigrantes, né? Cansam se não caminham, né? São sempre a caminho. Então, podemos viver, compartilhar junto com eles né? Essa experiência, né? E responder cada dia, como a Rose falou, né? Sim, que marcou a vida de cada uma de nós, continua marcando, né? E a alegria, né? De poder compartilhar, de poder transmitir, viver, né? Vivenciar junto essa alegria, né? Do amor de Deus para cada uma de nós. Assim. Obrigada também por Sim. essa oportunidade, né? Essa oportunidade de apresentar, de fazer conhecer um pouco a nossa comunidade, né? Mas o caminho, né? E não sei, é sempre uma ocasião, né? É um dom que também nós recebemos e que queremos como compartilhar, né? Compartilhar com vocês também, porque é algo que a gente é como uma pedra preciosa, né? Que não pode ficar só escondida, guardada no cofre, né? Todo mundo tem que admirar, né? Ou mais que admirar, mas conhecer a beleza também desse carisma, né? Que é a serviço da igreja, do mundo, dos migrantes, dos refugiados e dos jovens, né? E eu fico olhando para baixo de vez em quando, né? Porque estou vendo justamente as mensagens né, que estão colocando. Agradecemos realmente como vocês estão participando junto conosco, né? Tem várias mensagens, né? Do Sul, seminário, Porto Alegre. Deixa eu dar uma olhadinha. Sim. Tem vários aqui que eu estou meio perdida. Mas agradecemos realmente a todos que estão acompanhando. Renato, Sabu, Padre Alejandro, sobretudo. Agradecemos o convite. Gregório, Everton, depois a Fernanda, que também é tão bom, é uma grande amiga, né, também que participou aqui no encontro com os jovens. E também, espera aí, religiosa escalabriniana assistindo de Porto Alegre, né? Mas acreditamos tantos outros que não sabemos onde vai chegar essa gravação, mas com certeza, né? Estamos felizes para onde vai, quem irá assistir, mesmo depois gravada, né? A gente já deixa o nosso abraço muito apertado aqui, né? Para cada um que vai acompanhar esse nosso assim, testemunho, de vida, né? Junto com vocês. Agradecemos mesmo. Estamos juntos mesmo nesse grande amor de Deus que não exclui ninguém, né? Esse carisma scalabriniano é muito bonito porque nos mostra os sinais dos tempos, né? Os migrantes, como dizia Scalabrini, que vivia o sonho de Deus, né? Que os migrantes ajudam, mesmo através do sofrimento e da esperança, a unificação de uma única família, a humanidade, né? A unidade na diversidade. O sonho de Deus é também o nosso sonho que queremos viver no cotidiano, também entre nós, para transmitir a todos. Obrigado mesmo por tudo. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau. Boa Até a festa. próxima. Boa festa em São Bernardo, justamente. Obrigada, um grande abraço. Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau. Seguir para poter escolher se desidera salvarlo o escluirlo. Ma perché vedete fare attenzione quando lo chiudi, perché a volte non si sta cancellando. Se non si potrà escluire, se desidera salvarlo o escluirlo.